O Fluminense pode estar diante da maior, da mais limpa e da mais espetacular oportunidade de mercado deste meio de ano. E essa oportunidade não é um mistério. Ela não é um segredo guardado a 7 chaves. Ela tem nome, tem sobrenome e tem grife internacional: Fabinho. O volante que dominou a Europa, o homem que foi o pilar de um dos maiores períodos da história recente do Liverpool, pode ficar completamente livre no mercado de transferências. O cenário é real. Ele não renovou o seu vínculo com o seu clube atual na Arábia Saudita, o Al Ittihad. O contrato está chegando ao fim. E o melhor de tudo? O próprio jogador já abriu o jogo. Ele já disse publicamente com todas as letras que vê com excelentes olhos um retorno triunfal para as Laranjeiras. Isso aqui não é boato de internet. Isso não é invenção de rede social para ganhar clique fácil. É o próprio atleta manifestando o seu carinho imenso, a sua gratidão profunda e o seu forte laço com a instituição. E quando olhamos para o que ele está fazendo em campo, a cabeça do torcedor simplesmente explode. Os números dele nessa última temporada são completamente absurdos. Eles quebram qualquer padrão normal do futebol brasileiro e sul-americano. Imagine um jogador que simplesmente não erra, um homem que funciona como um relógio suíço no meio-campo. Vamos analisar os dados frios porque eles não mentem. 93% de acerto nos passes em todo o campo. Isso significa precisão quase cirúrgica. Significa que a bola sai do pé dele com o endereço exato, livre de falhas. 91% de acerto no campo do adversário. É aqui que a mágica acontece. No campo de ataque, o espaço diminui. A marcação morde o calcanhar. O adversário pressiona com o dobro de intensidade. Mesmo nesse cenário de puro sufoco, o Fabinho mantém a calma de um monge. Ele encontra caminhos onde só existem pernas adversárias. 76% de acerto nos lançamentos longos. Sabe aquela bola de 50 metros? Aquele lançamento que rasga o vento e desmonta uma linha de 5 defensores? Fabinho coloca essa bola mansa no peito do ponta. Ele faz o passe difícil parecer a coisa mais simples do mundo. Espera um pouco. Para tudo. Isso é muito sério. Um jogador desse calibre, com esse nível de entrega estatística e técnica, pode ficar totalmente sem custos de transferência. O Fluminense tem uma história linda construída com ele. Existe um laço emocional que o tempo não conseguiu apagar. E, acima de tudo, existe uma necessidade real, urgente e desesperada por um jogador com essas características na nossa atual engrenagem tática. Se você clicou neste conteúdo para entender o que está acontecendo de verdade nos bastidores do meio-campo do Flu, parabéns. Você está no lugar certo, com a análise mais direta da internet. Antes de avançarmos para o nó tático, faz o seguinte: deixa o seu like agora mesmo. É um clique rápido, não te custa nada e ajuda demais o nosso canal a continuar crescendo e trazendo análises profundas. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Assim você não perde nenhum detalhe do que acontece no nosso futebol. De acordo com as informações apuradas e divulgadas pelo canal do Flu e pelo Hora do Flu, o destino de Fabinho está selado na Arábia. Ele de fato não vai estender o seu contrato com o Al Ittihad. Ele vai se transformar em um agente livre no mercado de 2026. A diretoria do Fluminense já monitora cada passo dessa situação. Eles reconhecem a qualidade técnica inquestionável do atleta e sabem o peso que o fator sentimental tem nessa negociação. No meio de todo esse turbilhão do mercado, uma excelente notícia surgiu no CT Carlos Castilho. O volante Martinelli voltou a treinar normalmente com o grupo principal na segunda-feira, dia 25 de maio. Segundo informações apuradas pelo portal Lance, já existe uma chance real de ele ser relacionado para a Batalha da Libertadores, mas a comissão técnica adota cautela. O plano mais provável e seguro é que o seu retorno oficial aconteça no confronto direto contra o Cruzeiro. Estamos falando de duas notícias que parecem isoladas, uma movimentação de mercado externa e um retorno de lesão interno. Mas a verdade é que ambas contam exatamente a mesma história sobre o coração do time, o meio-campo. O Martinelli é o legítimo operário do futebol moderno. Em um momento, o time está na defesa precisando de desarme e cobertura. Em outro, ele faz a transição rápida, e logo em seguida já aparece no ataque participando da construção e da finalização. Ele marca com intensidade, ele arma o jogo de trás, ele corre os 90 minutos preenchendo os espaços vazios. Ele é o responsável por fazer a transição defensiva e ofensiva funcionar sem soluços. O Martinelli passou algumas semanas entregue ao departamento médico. E o que aconteceu? O Fluminense desmoronou coletivamente. O rendimento despencou. O time sentiu a sua ausência de forma imediata e dolorosa. Não existe nenhum pingo de exagero em afirmar que o Fluminense é um time completamente diferente, muito mais frágil e previsível, quando não tem o Martinelli em campo. A ausência prolongada dele serviu para escancarar uma ferida antiga, um problema estrutural que já existia, mas que era mascarado pelo suor do nosso volante, a falta gritante de agressividade no terço final do campo. O Fluminense atual virou um time burocrático perto da área adversária. O time troca passes laterais. Ele circula a bola de um lado para o outro. Ele mantém a posse. Mas ele não perfura a defesa. Ele não penetra nas linhas. Ele simplesmente não finaliza de forma perigosa. Falta aquele passe vertical que quebra o bloco. Falta o chute de média distância que assusta o goleiro. O ataque virou um mar de previsibilidade. É exatamente por isso que a chegada de Fabinho seria a cura para essa doença tática. Imaginem Fabinho e Martinelli jogando lado a lado. Nós estaríamos presenciando a construção da dupla de volantes mais completa, forte e dominante de todo o futebol brasileiro na atualidade. Fabinho traria a sustentação, a sobra, o passe longo de elite e o controle mental do ritmo da partida. Martinelli ganharia a liberdade total para pisar na área,
para dar dinâmica e para agredir os espaços vazios. Seria um salto de qualidade tão gigantesco que mudaria o patamar competitivo do Fluminense da noite para o dia. Enquanto a diretoria quebra a cabeça para fazer o ataque funcionar, um paradoxo inexplicável acontece bem debaixo dos nossos olhos. Ninguém na grande mídia está tocando nessa ferida com a coragem necessária, mas nós vamos tocar. O Fluminense tem um jogador jovem, talentoso, com o passe preso ao clube, que está destruindo no seu empréstimo. Ele está produzindo muito mais futebol do que os pontas que hoje são titulares absolutos no nosso elenco principal. E esse garoto mal recebeu uma chance real de mostrar o seu valor dentro das Laranjeiras. Estamos falando de La Vega. Olhem para a realidade fria dos fatos e comparem o desempenho. La Vega, jogando por empréstimo no Coritiba, tem 5 gols e 2 assistências, somando 7 participações diretas em gols. Enquanto isso, jogadores de alto investimento como Canóbio e Serna têm números idênticos ou semelhantes para serem titulares do Fluminense. E o cenário fica ainda mais assustador quando colocamos o fator financeiro na balança. O Fluminense fez um investimento pesado de aproximadamente 30 milhões de reais para contratar o Soteldo. Esperava-se dele o drible desconcertante, a jogada individual que desmonta defesas e os gols decisivos. E qual é a realidade atual? Ele ostenta um incômodo e doloroso 0 na tabela de gols e 0 na tabela de assistências. Nenhuma participação direta. Nenhuma produção concreta que justifique o valor investido. Isso não faz o menor sentido à primeira vista. É uma conta que simplesmente não fecha para um clube que precisa gerir bem os seus recursos. Mas tudo fica claro quando você entende a cultura imediatista que às vezes se instala nas Laranjeiras. O Fluminense tem o péssimo hábito de empurrar as suas promessas e os seus jogadores jovens para fora do clube. Eles fazem isso antes mesmo de conceder uma sequência real. Uma sequência de 5 ou 6 jogos seguidos como titular para o atleta se adaptar ao peso da camisa profissional. A minha visão sobre esse cenário é muito clara, muito firme, e não tem espaço para meio termo. Fabinho precisa ser contratado para ontem. Não existe margem para discussão ou debate filosófico aqui. Se o jogador quer voltar, se ele tem o nível técnico que todos nós conhecemos e se ele vai ficar livre de contrato, a diretoria tem a obrigação moral de apresentar um projeto vitorioso para ele. Juntar a experiência internacional de Fabinho com a juventude trabalhadora e dinâmica de Martinelli no meio-campo é o sonho de consumo de qualquer treinador. Um seria o cão de guarda com saída de bola impecável. O outro seria o motor de arranque, o elemento surpresa que quebra as linhas de marcação vindo de trás. Seria um casamento tático perfeito. Um upgrade imediato que transformaria um meio-campo lento e previsível em uma verdadeira máquina de jogar futebol. E a segunda medida urgente é o retorno imediato de La Vega. Os números e o desempenho prático dele no Coritiba deixam claro que ele seria infinitamente mais útil ao elenco do Fluminense do que os pontas que estão ganhando oportunidades e entregando muito pouco futebol atualmente. 7 participações diretas em gols em menos de um semestre é o que chamamos de retorno concreto. É futebol real, objetivo, vertical. É o futebol que o torcedor quer ver. Toda essa situação serve como uma prova incontestável de um diagnóstico preocupante. O Fluminense sofre de um problema crônico de aproveitamento de elenco. A engrenagem financeira do futebol do clube parece desregulada. O clube paga valores absurdos por nomes badalados do mercado exterior, empresta suas joias a preço de banana para times teoricamente menores e depois assiste de braços cruzados esses mesmos jogadores emprestados jogando em alto nível e brilhando longe do Maracanã. A volta do Martinelli aos treinos e a sua provável escalação futura vão dar um respiro gigantesco e imediato para o elenco. O Fluminense atual é um time visivelmente exausto, tanto na parte física quanto na parte mental. O desgaste da temporada cobrou o seu preço. A agressividade da equipe no terço final do campo despencou ladeira abaixo no exato momento em que o Martinelli se lesionou. Quando ele pisa no gramado, o time automaticamente reencontra a sua identidade perdida. Ele traz de volta aquela peça que faz a ligação perfeita entre o combate defensivo e o apoio ao ataque. Mas nós precisamos ser realistas. Um simples respiro não vai resolver todos os nossos problemas de uma vez só. O problema estrutural de criação e de falta de combatividade no meio-campo necessita de uma solução definitiva, de uma resposta de longo prazo. E a figura do Fabinho livre no mercado de transferências é exatamente essa solução batendo com força na nossa porta. O Fluminense não pode, sob hipótese alguma, cometer o erro de deixar essa oportunidade passar. Se o Fluminense vacilar, se a diretoria demonstrar lentidão ou insegurança, outros gigantes do futebol brasileiro vão atravessar o negócio sem pensar 2 vezes. O nome dele vai esquentar nos bastidores do mercado muito rápido, mas o Fluminense larga na frente nessa corrida. O clube tem a vantagem histórica, tem a gratidão recíproca, tem o afeto da torcida e principalmente tem a declaração pública do próprio jogador dizendo que deseja vestir essa camisa novamente. É só agir com competência. Enquanto o mercado não abre, a pressão do mundo real esmaga o calendário. Na próxima quarta-feira, o Fluminense entra no gramado do Maracanã para disputar uma autêntica final de campeonato contra o Deportivo Laguaira pela Copa Libertadores da América. O cenário é de pura tensão. Não basta apenas vencer o jogo dentro de casa. O Fluminense precisa fazer o seu dever de casa e torcer desesperadamente para que o Bolívar vença o Independiente Rivadavia no outro confronto do grupo. É um verdadeiro cenário de classificação onde o Fluminense tem a obrigação de vencer o Laguaira e tem a necessidade de que o Bolívar vença o Rivadavia. O grande drama é que o time caminha para essa decisão continental sem poder contar com o Martinelli no ritmo ideal, e carregando nas costas o peso de um meio-campo que mostrou uma fragilidade assustadora no último final de semana contra o Mirassol. O Fluminense produziu uma atuação abaixo da crítica.
O time passou 90 minutos correndo de forma desordenada e não conseguiu dar um único chute com perigo real contra a meta do vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Essa é a dura e preocupante realidade que vai pisar no gramado do Maracanã nesta quarta-feira. É exatamente por causa desse futebol pobre e sem criatividade que as notícias sobre a repatriação de Fabinho e o retorno físico de Martinelli ganham uma importância tão gigantesca neste momento da temporada. O clube precisa de reforços de verdade, de jogadores que cheguem com a camisa no corpo para resolver o problema. E precisa disso com a máxima urgência. A decisão que se aproxima na Copa Libertadores vai ditar os rumos de tudo o que vem pela frente na nossa temporada de 2026. Com o elenco atual cercado por dúvidas, críticas e desconfianças da torcida, o Maracanã vai se transformar em um caldeirão de cobrança. A torcida vai exigir uma resposta imediata de superação dentro das 4 linhas. Agora, a pergunta é direta, reta e sem curvas para você que me acompanha até aqui. Opção A, sim. O Fluminense deve fechar a contratação do Fabinho imediatamente se ele realmente ficar livre de contrato. Ele é, disparado, o melhor jogador do futebol brasileiro nessa posição e vai resolver todos os problemas do nosso meio-campo de uma vez por todas. Opção B, não. O Fluminense não deve investir nesse momento em Fabinho. O principal problema do nosso time está localizado em outro setor do campo, e o dinheiro deve ser guardado para reforçar outras carências mais urgentes do elenco. Deixe a sua resposta detalhada aqui embaixo na seção de comentários. Quero ler os argumentos de cada um de vocês. Martinelli recuperado e de volta aos treinos. Fabinho prestes a ficar livre no mercado internacional. La Vega jogando muita bola e rendendo muito mais do que os nossos pontas titulares atuais. O Fluminense tem sim todas as cartas na mesa. O clube tem as peças certas na mão para montar um elenco imbatível. A comissão técnica e a diretoria só precisam ter a competência e a sabedoria necessárias para saber usá-las antes que seja tarde demais. Time grande, time que almeja conquistar títulos de expressão e dominar o continente, não pode se dar ao luxo de errar 2 vezes seguidas no planejamento de uma mesma janela de transferências. Se toda essa nossa análise tática e o levantamento desses dados te ajudaram a entender melhor o atual momento político e técnico do Fluminense, não se esqueça de deixar o seu like. É um gesto simples, muito rápido, mas que faz toda a diferença do mundo para o crescimento orgânico do nosso canal na plataforma. Se você ainda não é inscrito por aqui, clique no botão de se inscrever agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas análises profundas. Deixe o seu comentário com a opção A ou B. Traga a sua visão e a sua opinião sincera sobre o nosso Flu. Nós lemos absolutamente tudo o que vocês escrevem por aqui. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.